Hoje eu quero refletir com você sobre um dos salmos mais belos e conhecidos de todo o Saltério, o Salmo 23, aquele salmo famoso que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo é um salmo belíssimo. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho e você está na série sobre Salmos, Espiritualidade do Cotidiano. Sem dúvida, esse salmo é um salmo extraordinário, um salmo rico em conteúdo. E eu quero conversar com você sobre esse salmo, como ele pode te ajudar na sua espiritualidade, porque ele traz muitas coisas aqui para nós, para que possamos, de fato, refletir como que Deus cuida de cada um de nós em todos os momentos, seja nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. O Senhor continua sempre sendo o nosso pastor e é por isso que nada nos falta. Eu quero ler esse texto que é bastante impressionante. Ele vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho, de fato, esse salmo não só belo esteticamente, na sua escrita, mas teologicamente eu acho esse salmo impressionante, por algumas razões. A primeira que vai colocar uma figura de Deus como alguém que sempre cuida de cada um de nós. Lembrando que a figura do pastor no Antigo Testamento não tinha a ver com o aspecto religioso, não tinha a ver com o aspecto de sacerdócio, tinha a ver com o aspecto de cuidado de fato, né? Que ali na criação de ovelhas, de rebanhos, a figura do pastor era aquele que sempre estava atento, era aquele que, à medida que uma ovelha escapava, ele ia atrás, é aquele que cuidava das ovelhas, chamava as ovelhas inclusive pelo nome, né? E as ovelhas sabiam, conheciam o nome do seu pastor, né? A voz do seu pastor, melhor dizendo. Então era um cuidado que era contínuo. E a figura que vai ser colocada aqui é desse pastor. Esse pastor preocupado com as ovelhas, que está atento, seja de dia ou de noite, que livra dos perigos, que vai em busca quando alguma se perde. Então, por isso que vai dizer aqui que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque é Ele quem cuida, é Ele quem protege e é Ele quem nos alimenta. E ele vai dizer algumas características a respeito desse pastor. É porque ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto da água de descanso, refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, todas as competências de um pastor humano agora são potencializadas no pastor divino, que agora esse pastor divino, o Senhor, que é o nosso pastor, é Ele quem cuida, mesmo quando a gente não está vendo. As ovelhas sabiam e conheciam o seu pastor humano porque o viam e viam, mas nós cremos no nosso Deus mesmo sem vê-lo, porque a gente tem a plena convicção pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Pela fé nós cremos que o Senhor está sempre cuidando de nós. E é por isso que nós temos uma grande certeza. Qual é a certeza? Que ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E essa certeza é extremamente importante no nosso tempo. Nesse tempo de aflição, nesse tempo de morte, nesse tempo em que cada dia que você abre uma mídia social ou alguma notícia, você vê milhares de pessoas morrendo pela Covid. Mesmo dessa maneira, nesse tempo, a gente sabe que ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte,
eu não temo mal nenhum, porque o Senhor está conosco, e o Senhor está comigo. E é por isso que essa pessoa cuidada por Deus, ela vai ter duas certezas na vida. Uma é com relação quando a gente está nesse tempo chamado aqui e agora, que a gente vai ter a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu acho impressionante isso aqui, porque à medida que a gente tem a consciência que o Senhor cuida de cada um de nós, a gente não precisa correr atrás das bênçãos e nem da bondade e da misericórdia do Senhor, porque o texto aqui vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não somos nós que precisamos ficar correndo atrás da bondade e da misericórdia. É o Senhor quem sabe aquilo que nós necessitamos. E a bondade e a misericórdia do Senhor estão nos seguindo, mesmo que a gente não esteja vendo. Mesmo que a gente esteja passando por um vale de sombra e de morte. A gente tem plena convicção que o Senhor não cochila, vai dizer o Salmo, né? O Senhor não está desatento às nossas necessidades. Mas ele vai dizer uma última certeza, que quando a gente deixar de pisar nessa terra, quando a gente fechar os olhos pela última vez para essa realidade e abrir para uma realidade eterna, vai dizer que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Se nós estivermos aqui, no aqui e agora, nesse tempo, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se nós fecharmos os olhos para essa realidade e abrirmos para a nova realidade eterna, nós sabemos que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Seja nesta vida, ou seja no lá e o além, o Senhor é o nosso pastor e por isso nada vai nos faltar. Que Deus assim continue cuidando da sua vida e você seja sempre cuidado pelo Senhor, que é o seu pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.